Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos para mais um encontro aqui do Obreiros da Vida Eterna. Para iniciarmos, iremos começar com um Pai Nosso. Vou apresentar aqui para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tendo iniciado, dou a palavra para o Alexandre Milhões. Seja bem-vindo, Alexandre. Pronto. Vocês estão me escutando direitinho? Me escutando Sim, bem? sim. Maravilha. Tudo certo. Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou chegar um pouquinho para trás. Beleza. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar do capítulo, os capítulos, aliás, 12 e 13 do Obreiros da Vida Eterna. No capítulo anterior, intitulado Novos Amigos, se eu não me engano, acho que é isso. Amigos novos. Errei a ordem. Ele fala sobre descreve sobre os contatos que eles estavam fazendo com aqueles que iam ser ajudados e com aqueles que estavam ali para auxiliar, né? Não só no grupo, né? Descreve isso não só no grupo que ele fazia parte, mas no... Peraí, deixa eu botar aqui para ver se melhora. Mas em relação às pessoas, aos espíritos que ali estão apoiando aqueles irmãos que iam ser objeto do trabalho deles, do serviço deles, né, de apoio e de auxílio naquele momento que se aproximava do final da estada aqui no planeta. E aí a gente entra no capítulo 12, intitulado Excursão de Adestramento, e depois o capítulo 13, que fala sobre companheiro libertado. Eu vou fazer, apesar de num estudo
muitas vezes a leitura ser necessária, eu gosto sempre de ler alguns pontos e a gente sair refletindo, enfim, que a coisa flua. O capítulo 13, ele, a gente vai ter que ler bastante, porque eu tentei, mas assim, não há como a gente não não valorizar o texto especificamente desse capítulo. Tá? Mas vamos lá, o capítulo 12. Quando... Não, deixa eu melhorar aqui só um instante. Então vamos lá. Nesse capítulo 12, excursão de adestramento, eu fiz algumas anotações aqui para a nossa reflexão inicial. Tá? Então, por exemplo, começa assim, logo no início, né? Nosso orientador sediara-nos a tarefa da Casa Transitória, na Casa Transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência, o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. E aí ele coloca assim, aqui nos sentiremos à vontade, a organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito. Tem uma coisa que muitos de nós tiveram um primeiro contato, né, das últimas gerações, né, com relação às histórias de Chico Xavier, alguns livros como Nosso Lar, e por aí vai. Que são não é que são mais recentes, eles ganharam, né, um vulto maior, ganharam um conhecimento maior e trouxeram muitas pessoas, através da sua curiosidade, através dos estudos, através da forma como sempre foi passado, e atraiu muita gente. Só que o que acontece? Em todos os livros, sejam esses livros mais conhecidos, ou sejam livros mais técnicos, eu digo livros mais técnicos, livros que buscam um aprendizado, uma pesquisa mais técnica da espiritualidade, em todos a gente sempre encontra algumas observações do tipo: é necessário que a gente busque, através da nossa postura, da nossa sintonia, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e por aí vai, né? A sintonia, a melhor sintonia com os bons espíritos. Porque é isso que vai nortear toda a nossa caminhada, né? E aqui ele deixa claro isso mais uma vez, né? Então, ó, vamos pegar como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide. Lá nos sentiremos mais à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito, né? Justamente porque existe todo um trabalho ali que vai fortalecer essa vibração ambiente, permitindo que toda vez que algum deles precisar de um porto seguro, né, ali poderá encontrar. Toda vez que algum deles precisar de um momento de reflexão, de um local mais que permita uma comunicação mais salutar, ali será o local. E por aí vai. Mas vamos adiante. De fato, aquele refúgio, um pouco mais abaixo, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Encontrava ali um dos vários edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas de esfera invisível. E aí aqui ele está falando, né, a respeito de uma construção no plano espiritual. Uma construção em que ele deixa claro que nesse local a vibração dos bons espíritos,
a vibração de espíritos mais elevados é, é como a gente pode dizer, a gente usa muitas vezes a expressão, né? Toma conta do lugar, né? Porque a vibração ali, ela está sempre focada no bem ao próximo, na ajuda e tudo mais. Bom, eu vou fazer alguns rápidos comentários em relação a alguns pontos aqui, para a gente poder pegar uma reflexão boa que tem aí. Semelhante à de onde víamos, né, ele faz referência à casa anterior, à instituição anterior, onde nós fizemos aí um estudo a respeito de vários acontecimentos, até o deslocamento de onde ela estava, né, por necessidade de limpeza, né, das energias que ali estavam naquele ambiente. Então, a vigilância funcionava severa. Então, nós estudamos que na casa anterior, na instituição anterior, havia uma vigilância muito forte em função do ambiente ao redor, né? E havia uma preocupação muito grande com relação à segurança, né? As barreiras que eram constituídas ali. Então, havia uma preocupação, inclusive com aqueles que estavam dentro. Por quê? Porque o comportamento de cada um influenciava diretamente toda a proteção do ambiente. Aí, porque a gente pensa o seguinte: se eu vou por exemplo, numa sala de tratamento, né, e se tiver alguém lá que não esteja bem, isso vai refletir muitas vezes no tratamento daquelas várias pessoas que ali estão. Vai refletir nos médiuns que ali estão, né? A gente já comentou, e é conhecido, apesar de nem sempre não ser fácil participar, mas é sabido, é dito, né, que quando você vai, por exemplo, para uma câmara para uma sala, uma reunião de materialização, existe uma preocupação muito forte para que todos os envolvidos possam passar por momentos de uma preparação muito criteriosa, porque senão isso pode gerar problema sério na corrente, né, na vibração daquele ambiente ali. Oi, Simone. Na verdade, hoje é a gente que está aqui no login dela. Agora que eu vi. Diga. Não, eu ia comentar sobre essa importância da gente reparar nas nossas emanações mentais no trabalho. Não sei se você conhece um livro chamado A Face Oculta da Medicina, do Paulo César Frutuoso. Fala bastante dessa questão das materializações no Frei Luís, né? E ele conta numa passagem que teve um dia que ele estava lá sentado, pensando em coisas da vida, assim, com um pensamento meio solto, e daí, tipo, ele foi chamado a atenção pelo médium da materialização, porque os fluidos do pensamento dele estavam interferindo no trabalho. Aí eu achei interessante você ter comentado isso, porque realmente todo o livro, esse livro especificamente, já trouxe isso em vários outros capítulos anteriores, da importância da nossa higienização mental e da gente estar sempre observando os nossos pensamentos, né? A gente tem o Marco Bechara que dá uns cursos para a gente, que ele sempre repete a frase que a gente mede a força de uma corrente pela força do seu elo mais fraco. Exato. Isso, né? Teve uma situação, até lá no lar mesmo, de um médium ter que sair correndo, ele quebrou a corrente, ele saiu correndo para o banheiro, porque se ele ficasse mais um segundo ali, enfim, ia ter que interromper tudo. Por quê? Porque alguém, eu não lembro agora se ele ou alguma outra pessoa que ali estava, não se preparou adequadamente, falou assim: tá tudo bem, a intenção é que vale. Sim, a intenção, como os espíritos dizem, é tudo, mas porque é da intenção que decorre a ação. Mas quando a tua ação, né, você tem uma boa intenção, mas você sabe que essa boa intenção, na verdade, é só uma máscara, porque você tem consciência de que não está preparado adequadamente, essa tua intenção ela não é sincera, ela não é verdadeira. Você tem uma intenção, beleza, mas você sabe que não está preparado, né? E aí aconteceu de um médium sair correndo para o banheiro, porque, enfim, ele recebeu aquela carga
volto a dizer, não sei se ele ou um outro, mas foi um escape ali daquela corrente, né? E é assim, né? Quando a gente pega isso com relação à corrente dita, porque a gente sabe, se tem uma corrente muito forte, mas tem um elo ali que a solda não foi bem feita, esse elo vai arrebentar, não tem jeito, né? É o elo mais fraco. Então, a gente tem que buscar, por isso que se fala, nós precisamos nos conhecer, porque quando nos conhecemos, nós entendemos quais são as nossas fraquezas. E não é para não valorizar a nossa força, mas é entender qual é a fraqueza e como a gente pode lidar com isso, né? Isso aí é muito importante. Então, eu não sou perfeito, ok, mas eu entendo a minha imperfeição. E, portanto, ao entender a minha imperfeição, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para poder produzir o melhor, seja lá o que for, em qualquer, seja profissional, seja na família, não importa, né? Não importa. Esse pensamento ele nos ajuda muito a definir um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio, né, e nos ajuda também a fortalecer, a desenvolver a nossa capacidade. Cadê? Sim. E aí ele bota aqui, né, vigilância. Então, só continuando. Semelhante-se à casa transitória de onde viemos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Vejam, num parágrafo anterior, ele fala o seguinte: um prédio, né, enorme, de proporções, né, magníficas, e que lá não haviam pensamentos. Vou até pegar aqui o termo. Não haviam 100 criaturas perversas da esfera invisível. Então, você pensa assim, poxa, é um ambiente onde só tem bons pensamentos. Mas ele descreve aqui, fomos defrontados por vários sofredores, né, que penetravam o asilo com prévia autorização. Só que eram criaturas sofredores, mas eram criaturas de bons pensamentos, né? Então, assim, espíritos que estavam passando por dificuldades, espíritos que se encontravam conscientes, muitas vezes, né, de suas fragilidades, de seus equívocos, mas em função do seu bom pensamento. E o bom pensamento não é o pensamento, poxa, mas esse pensamento é maravilhoso, não tem falha. Não. O bom pensamento é aquele, nesse caso, a que se refere, é aquele pensamento em que o indivíduo ele começa a entender os seus erros, mas ele quer ir além, ele quer buscar a melhor maneira de fazer, seja lá o que for. Então, ele tem uma boa intenção e ele tem um bom pensamento no sentido de, eu sei que eu posso errar, mas se eu errar, eu vou buscar aprender e fazer melhor. Então, é esse sentido. Quer dizer, não é uma instituição onde os espíritos ali já são crísticos. Longe disso, né? Não é isso. Mas são espíritos que buscam o seu melhoramento moral. Tá? É isso. Só fazer um comentário aqui rapidinho. Se vocês escutarem aí aos fundos, uns gritos, isso, aquilo, é porque o jogo do Flamengo começou agora há pouco, né? Então, tem uns torcedores em volta, então, já viu, né? Mas é bom, porque aí se fizer gol a gente fica sabendo, e se não fizer a gente faz uma oração aqui pelo time. Então, vamos lá. Tínhamos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciano e eu, em companhia de Irene, que já era uma abnegada trabalhadora da instituição, né? Jovem, até bota aqui, jovem colaborador espiritual da casa, chegamos à sala de reuniões populares. Aí olha só que interessante. Chegamos à sala de reuniões populares, pegando o que a gente já comentou até agora, que foi bem pouco. Mas olha o que ele descreve aqui. Em que a Irene, né, aquele espírito que estava ali os conduzindo, faz a seguinte colocação.
Essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Então, essa é a região do abrigo, que é uma sala de reuniões populares. Tá? O que significa isso? Que todos aqueles que ali chegavam e que precisavam participar de uma palestra, iam ser recebidos, né? Ia ter uma palavra amiga de sejam bem-vindos, alguma coisa desse tipo. Então, essas reuniões eram feitas ali. E aí, essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Aí tem duas coisas. A Bela até comentou a respeito do que o Paulo falou, do pensamento dele, que não estava tendo maus pensamentos, só estava comentando, pensando em algumas coisas. Só que, ao fazer isso, ele libera fluidos, energias. E a gente lembra de de ocasiões em que vários médiuns descreveram, Divaldo, inclusive, ele fala a respeito disso, que em um ambiente em que ele estava sendo levado para estudo, de repente ele começou a ficar curioso e começou a se indagar. Era o pensamento. E ao se indagar, eu falei, poxa, mas o que é isso? Será que pode? Será que não pode? Quem sabe? Olha só aquilo lá. Mandaram ele fazer silêncio. Falou, silêncio. Porque não é o silêncio é o silêncio do pensamento, é o silêncio da emoção. A gente, de vez em quando, fala isso, né? Então, é por isso que, muitas vezes, em algumas casas, as pessoas falam assim, a reunião está finalizada, saiam em silêncio. O sair em silêncio, às vezes, fica até difícil, porque somos pessoas muito sociáveis, né? Mas o sair em silêncio, ele pode reproduzir uma tranquilidade no falar. Sem aquela coisa, você soube que não sei o que, então, pronto, esculhambei. Não, mas eu estou falando baixinho. Eu esculhambei do mesmo jeito. Né? Então, se a gente fala com calma, né? Fala, olha, e aí, como é que está? Como é que foi a sua semana? Que bom, que não sei o quê. Você mantém uma calma de pensamento, de sentimento, de vibração. Né? Então, o sair em silêncio, ele pode ser silêncio mesmo, mas pode ser um silêncio no sentido da emoção, do pensar, do tratar, do lidar. Né? Então, você sai com calma. O que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz vocês imaginem o seguinte, tá calor, eu vou tomar um banho, aí me refresco. Aí saio do banho, tranquilo, vou beber uma água, vou olhar a janela, estou mantendo aquele frescor do banho. Se eu saio do banho já, caramba, tem que ir lá no carro, tem que isso, tem que dá 20 segundos, 30 segundos, já estou banhado em suor. Né? Então, é isso. O manter o silêncio é manter essa boa vibração, né? Esse bom pensamento, é se manter de forma harmoniosa. O que mais? Sim. E aí, nesse mesmo parágrafo, né, quando ele fala receptáculo de emanações mentais dos pedidos silenciosos, eu lembro, quem já fez algum atendimento fraterno ou já acompanhou alguma coisa assim, né, eu particularmente trabalhei 11 anos em atendimento fraterno, e, na verdade, a gente está sempre fazendo, né? Mas numa sala propriamente de atendimento fraterno, a gente percebe, muitas vezes a gente era conduzido a uma interpretação diferente daquilo que a pessoa apresentava. Ela chegava lá dizendo, estou precisando disso, disso, disso. E a gente percebia, de alguma forma, que não era só isso. Porque a pessoa estava ali, ela queria ajuda de uma questão específica que ela não tinha coragem de expressar,
porque ela se considerava, às vezes, não merecedora, seja lá o que for, né? Então, nesses ambientes, aí mesmo que esses pensamentos eles ganham formas. É o que a gente chama de forma-pensamento. E por isso, quando existem essas reuniões, ao final, né, esses locais eles precisam ser limpos. Essas vibrações precisam ser limpas, né, através do pensamento, das orações, através. Não é simplesmente vassoura, pano, não é isso. Você tem a limpeza. As nossas próprias reuniões, né, as salas de reuniões, elas precisam ser limpas, sim, tirar o pó e tudo mais, mas é sempre bom, mesmo em se tratando de um local que não seja espiritual, ou melhor, não sendo uma sala de um centro espírita, por exemplo, né, ou espiritualista, um local espiritualista, enfim, é sempre bom, né? Eu entro no ambiente, eu faço uma oração. Ao sair do ambiente, eu faço uma oração, porque é uma forma da gente permitir que aquele ambiente seja tratado, seja limpo, né? Por isso, a gente sempre fala da questão do evangelho no lar. Porque o estudo do evangelho no lar, ele faz justamente isso. Entre algumas outras coisas, ele faz justamente isso. Ele limpa as energias do ambiente. Tá? Então, vamos à frente. Aqui eu sublinhei no final da segunda página, eu sublinhei uma frase que é muito interessante para aqueles que falam assim, cara, deixa para descansar depois, né? Aí logo aqui ela bota assim, sim, a legião dos colaboradores não é pequena. E a frase que eu sublinhei é: somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Quer dizer, o serviço, né, só chamar essa atenção, o serviço no plano espiritual, ele é contínuo, né? A gente tem as paradas para refazimento. Não, para um pouquinho, se refaz. Beleza? Então, volta ao trabalho. O trabalho ele é contínuo, né? E aí, na página seguinte, está assim. A dedicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Do que se trata isso? A gente vai terminar de ler o parágrafo, mas do que se trata isso? André Luiz estava questionando a respeito da instituição onde eles estavam, né? Paralela com a fundação. Cadê? Tá aqui. Caramba, eu não anotei. Não, em que ele começou a fazer um paralelo, né, entre a fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano. Por quê? Porque essa fundação ela tinha uma preocupação muito forte com relação à alimentação, com relação ao acolhimento das crianças, né? Então, ele colocava isso. Então, ele bota aqui, começa a compartilhar um pensamento, né? Via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida. Leite, pão, primeiras letras e bons conselhos, né? E aí ele fala, valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Por que ele faz essa colocação? Porque na instituição anterior, ele viu uma preocupação, um grande trabalho, muito dispêndio de energia em relação ao ambiente externo da instituição. Por causa dos ataques, por causa das energias deletérias que estavam ao redor, era muita, né, coisa assim desastrosa aos olhos, né? E ali ele começa a ver todo um trabalho com crianças, assim, a preocupação com relação à alimentação, e ele falou assim, cara, mas tudo bem, ok, crianças, mas será que a gente precisa despender essa energia toda? Não tem algo mais importante? Que é um pensamento que é um pensamento lógico se a gente parar para pensar
a respeito de alguém que está começando a entender. Bom, na verdade, ele já tinha começado há um tempo, mas ele ainda tinha muito que entender a respeito da importância dos seres espirituais com Deus, né? E aí, por que isso? Né? Não tem ambiente, essas crianças estão só reclamando de uma forma mais imediata. Não tem algo que mereça maior preocupação? E aí, nossa irmã diz o seguinte: cumpre-nos, olha só, isso aqui é maravilhoso. Cumpre-nos reconhecer que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais, para infundir espiritualidade, superior à mente humana. Urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse parágrafo, eu precisei reler algumas vezes, parar, beber uma água, voltar, reler com calma, né? Mas aí, em determinado ponto, ficou claro o seguinte: a gente vê hoje casas onde a juventude, e já conversamos aqui em outras ocasiões, né, em que a juventude ela não tem muito espaço. Por quê? Porque existe um aspecto do homem ainda necessitado de aprender, né? Existe um aspecto de que as crianças estão começando, não sabem muito. Deixa que a gente, que já tem mais idade, que a gente cuida de tudo, que a gente resolve, que a gente se preocupa, né? A criança não sabe nada. Só que acontece o seguinte: quando a gente fala do espírito, um espírito que está encarnado, ele precisa ter um direcionamento. E a gente sabe que nos primeiros ele tem esse direcionamento que é fundamental na sua formação moral, né? Não só intelectual, mas na sua formação moral. Então, hoje, a gente, com muita alegria, a gente vê algumas casas que têm a evangelização infantil não só para crianças após 3, 4 anos, mas sim, algumas casas, inclusive, têm evangelização para bebês. Por quê? Você vai ensinar o que para o bebê? Intelectualmente falando, você não vai ensinar, mas naquele ambiente equilibrado, com boas energias, até mesmo, eu lembro que meu filho pequeno, eu falava, algumas até no ventre, sim, com certeza, mas é isso, por quê? Eu ia até comentar isso, eu lembro que meu filho, quando estava na barriga da mãe, muitas vezes eu ficava do lado e lia algumas coisas, né, para ele. Eu falava assim, mas ele está no ventre, né? Na época eu não tinha, nossa, sei lá, eu acho que eu tinha uma minúscula noção do que hoje eu tenho, que é pouco, na época então era nem minúscula, é menor ainda. Mas eu lia, e depois ele pequeno, a gente percebeu, depois que ele nasceu, ele estava um pouco agitado. Toda vez que eu pegava um livro e começava a ler do lado dele, ele ia se acalmando e de repente ficava assim, prestando atenção, como se estivesse entendendo. Não é que ele estivesse entendendo, assim, é como se ele estivesse entendendo, né? Mas não é que ele estivesse entendendo intelectualmente, mas ele estava, lógico que o espírito de uma criança a gente sabe que, mas sem entrar nessa, mas ele estava recebendo, né, as vibrações, ele estava recebendo, ao ler, ao fazer uma leitura edificante, a gente atinge não os ouvidos apenas, mas a gente atinge a espiritualidade. E a gente vai limpando as energias ao redor. Então, hoje eu entendo que naquele momento ele ainda de berço, mas ele era envolvido por aquelas energias, né? E ao fazer isso, a gente ajudava no crescimento moral dele.
né? Então, aqui nossa irmã deixa claro para André Luiz que, assim, a instituição, aquela instituição ali, ela não existe, né, que eles estavam ali para ajudar também, ela não existe só para abrigar, né, o indivíduo que está com fome, está desamparado, mas sim para ajudá-lo na sua formação, que ao longo do tempo, a base que aquele indivíduo, aquele espírito, seja encarnado ou desencarnado, vai ter, é justamente aquele acolhimento, aquela vibração, toda aquela, toda aquela situação em que aquele espírito está passando naquele ambiente, né? A fundação é muito mais de almas que de corpos. Então, a gente percebe, por exemplo, quando alguém chega numa casa espírita e fala o seguinte: olha, eu quero fazer um tratamento. Ah, quer fazer um tratamento? Pô, legal. E a pessoa acha que ela vai ser fisicamente curada. Pode? Pode. Claro que pode, né? O seu físico pode ser curado, né? Sem dúvida. Mas a gente tem que entender o seguinte: aquela pessoa está ali e ela vai receber um tratamento espiritual. Para quê? Para fortalecer o espírito e isso refletir, se assim for possível, no seu corpo físico. Então, quando quando você trata o espírito, você reflete no corpo físico. Por outro lado, o que eles estão colocando aqui, né, o que ela está explicando aqui, é que, apesar de acolher aquelas crianças, além de acolher aquelas crianças, além de alimentar, né, como André bota aqui, não só o leite, né, não só as necessidades do estômago, né, e do intelecto da infância, né? Não era só isso. Por quê? Porque ao você acolher aquela criança, ao dar o alimento, ao dar o ensinamento, ao permitir que aquela criança se fortaleça no seu emocional e no seu físico, o espírito que faz parte desse indivíduo, o espírito, ele fica mais leve para a sua condução, para o seu aprimoramento. E, curiosamente, a gente vê em vários momentos no livro, né, aquele grupo de estudo que está ali com o André Luiz dizer o seguinte, descrever, André Luiz nos descreve isso, o seguinte, que à medida que aquele indivíduo que está precisando de ajuda, ele se esclarece espiritualmente falando, né, no seu trato, no seu lidar com Deus, fica mais fácil receber ajuda da espiritualidade. Ok? Tudo bem até aqui? Nada. Então, beleza. Então, vamos adiante. E aí ele faz quer dizer, perdão. Ela faz ao explicar, fazer essas colocações para André, né, ela diz o seguinte, ó, a Igreja Católica Romana, não é isso? Dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material. Faz uma observação com relação à instituição, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. Qual é a colocação? E até mais à frente fala assim, com todo respeito, né, aos trabalhos, aos nossos irmãos, às outras doutrinas, né, apenas existe uma preocupação dentro da doutrina espírita que algumas outras doutrinas não têm, que é permitir a evolução moral da criança. E aí a gente está falando do espírito encarnado. Ok? A gente está falando do espírito encarnado. Então, enquanto ainda que alguns centros espíritas não abram o espaço que poderia ser aberto para os jovens, para as crianças principalmente, né,
existe uma preocupação na formação do indivíduo. E algumas outras doutrinas têm uma preocupação maior em abrir um espaço, porque isso é bacana de ser feito, é importante, mas e as questões espirituais? Não, isso deixa para os adultos, porque existe todo uma estrutura, eu não vou nem falar dogmática, mas existe uma estrutura cultural por trás desses dogmas, né? Que fazem essa colocação. Então, eles dizem, com todo respeito, mas não basta só ter essa estrutura para acolhimento físico. É preciso uma preocupação espiritual. Inclusive, ela fala que as igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações distribuindo os valores educativos com a juventude, né? E o que é maravilhoso. E até fala depois... Cadê? Não, é sobre isso, dos protestantes, é porque tinha um outro comentário anterior. Mas fala sobre os protestantes, e aí faz uma referência a outras instituições, outras doutrinas, né, que têm essa preocupação. E tudo isso, voltamos ao início, deixando claro que existe uma preocupação na melhor formação do indivíduo, fisicamente falando. Porque essa melhor formação do indivíduo facilita a sua caminhada, né, a sua jornada, facilita a passagem do plano espiritual para o plano físico, do plano físico para o plano espiritual, e toda a sua caminhada, a gente já vai ver isso logo a seguir. Um outro comentário interessante é o seguinte: nem todos os seguidores do Evangelho procediam de altas camadas sociais no judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor. E aí, quando eu li essa passagem, né, esse pedacinho, eu lembrei do seguinte: há um bom tempo atrás, acho que certa vez, um outro estudo já tem um tempo, nós comentamos a respeito disso. Mas há vários anos atrás, eu participava de um grupo, tinha um grupo que de vez em quando me chamava e a gente ia para distribuição de roupas, de alimento, né? Era basicamente roupa e alimento. E aí o pessoal ia para o centro da cidade, ia para depois para uns locais na periferia, né, na Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, coisas assim. E aí eu lembro que nessas distribuições de sopa, porque o pessoal sempre perguntava, vocês são de onde? E porque ninguém chegava falando a respeito de nós somos do centro tal, da igreja tal, do templo tal. Não tinha isso. Não tinha isso. Mas existia uma oração, havia um hábito de fazer uma oração antes de iniciar a distribuição dos alimentos. E aí eu lembro que, em determinados momentos, perguntavam, vocês são de onde? Vocês são de onde? Vocês são de onde? E aí veio uma surpresa das mais... Qual era a preocupação ali? Não era, como é que a gente fala? Converter ninguém. Era ajudar mesmo. Era ajudar mesmo. Mas como não havia essa preocupação em converter, a curiosidade dessas pessoas em questionar de onde o grupo era, chegou um momento em que as pessoas começaram a falar o seguinte: além da roupa, além do alimento, vocês não podem trazer uns livros espíritas para a gente, não? E aí a gente fala assim, cara, não era esse o objetivo.
né? O objetivo era estender a mão, era acolher, era permitir que aquelas pessoas se sentissem mais dignas. Só que, ao fazer isso de forma sincera, e aquele grupo, eu não, nem sempre ia, mas aquele grupo estava lá sempre. Ao fazer isso de forma sincera, de forma acolhedora, sem julgamento, né, eles chamaram a atenção. Eles chamaram a atenção. Foi gol. Eles chamaram a atenção. E aí, houve esse questionamento. Então, parte, né, aí começou a se distribuir quando alguém queria, né, era alimento, roupa, e sempre tinha os livros que eram deixados sobre a mesa. Livros que chegavam, livros da doutrina do Pentateuco, que chegavam, e normalmente era livro dos Espíritos ou Evangelho, né? Os outros não se colocavam, porque exigiria... com certeza, o livro também alimenta, né? Então, normalmente era Evangelho, livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, alguma coisa assim. E olha, e tinha assim, sabe, uma procura enorme. Então, a gente percebe, né, quando ele a gente percebe a grandeza das palavras quando ele bota assim: a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor, que é quando você estende a mão e você permite que aquele indivíduo, ao se sentir acolhido, ele comece a aceitar, né, a mensagem por trás daquilo. Ele começa a aceitar o porquê por trás daquela atitude. Cadê? Mais adiante, está assim. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene, que é aquele espírito que estava conduzindo o grupo, né, dentro da instituição. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Vou repetir, acho que ficou confuso. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantarem obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores de vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Então, ele falando a respeito do esforço que é dedicado, né, a melhor compreensão do outro, a melhor respeitando o momento do outro, permitindo que o próximo, né, o outro fica meio distante, mas permitindo que o próximo, que aqueles espíritos que ali estão desencarnados, ou aqueles espíritos que ali estão, que era o caso de muitos espíritos nessa instituição, que ali chegavam no seu momento quando estão dormindo, eles... Desdobramento, chegou. Chegou o pensamento chegou aqui. Então, nesse momento de desdobramento, eles eram levados ali, né, para receberem auxílio, para receberem esclarecimento. Então, fala sobre isso, né, sobre o reconhecimento desse esforço, né, e isso é muito bacana. E aí bota a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. É curioso, porque assim, quem é que está dando? Quem é que está recebendo? Isso pode ser de lá para cá ou daqui para lá. Né? Não existe, não é mão única. É uma travessia de mão dupla. E vai de acordo com o trabalho de cada um. Inclusive, não precisa nem acreditar em Deus. Você pode até ser materialista, mas se for materialista que respeita o próximo,
Você está nessa via de mão dupla, né, dando o seu exemplo. E até mais, arrisco dizer, porque acha que simplesmente aceita isso apenas como sendo uma questão moral do mundo físico. Né? Não, é assim que tem que ser. Tem que estender a mão ao próximo, tem que respeitar a família, tem que trabalhar, tem que. É assim, esse é o certo. E, nossa, e que bom isso, né? Porque está justamente praticando aquilo que vem do exemplo de nosso mestre e de tantos outros. O que mais? Então, mais à frente. Cair à noite, continuávamos em companhia de estimada irmã que nos apresentava a instituição, que era justamente a irmã Irene. Já à noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-os à câmara de Adelaide. Após ouvir a nossa amiga, nossa amiguinha, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano. Só relembrando, né? Eles, nesse processo, eles vieram à Crosta, aquele grupo do qual o André Luiz fazia parte, aquele grupo veio à Crosta, e eles visitaram 5 de nossos irmãozinhos, né, que estavam próximo de uma situação, alguns uma situação mais grave de saúde, outros não tanto, mas de qualquer forma, que estavam se preparando para um momento de desencarne. Então, eles vinham para ajudar a preparação, para fortalecer o espírito nessa travessia, nessa migração, né? Nessa mudança de ambiente que não é simples. Tá? Que não é simples. Né? Sim. Aí vem aqui. Os que se aproximam da desencarnação, das moléstias prolongadas, deixa eu só esclarecer aqui. Né? Quando eles estavam, André Luiz e Padre Hipólito estavam a caminho de conduzir, de encontrar aqueles espíritos e conduzir, né? E aí o Hipólito pergunta para ele, né? Já participou de alguma coisa assim, como vai participar, como a gente vai fazer hoje? Né? E ele fala, confessei que não, né? Mas, botou assim, aí pode falar, é fácil. Os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam de uma ação quase mecânica. Né? Vejam, moléstia, quando a gente fala de moléstia prolongada, normalmente a gente traz à nossa mente algo como dor, sacrifício, né? Enfim, um tempo grande de sofrimento, e isso e aquilo. Mas percebem que há um outro lado que normalmente a gente não pensa, que a gente não visualiza, que é justamente o fato de essas doenças que são prolongadas, elas permitem muitas vezes que o espírito se prepare mais facilmente para o seu retorno. Então, é por isso que se diz que coisa alguma é por acaso, né? E isso é maravilhoso. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados da vigília, fazem tudo para rodear os enfermos de silêncio e cuidado, o que também facilita nas comunicações. Porque a espiritualidade, os bons espíritos, né, eles não precisam assim, faz todo mundo em silêncio que tem um espírito ambiente que ele quer fazer o trabalho dele. Num ambiente quer fazer o trabalho dele. Não, se tiver uma algazarra, vai fazer. Só que o fato de ter aquele silêncio no ambiente, tá preparado para o descanso da pessoa que está adoentada, facilita. Né? Então, de novo, isso reflete a questão da preparação do ambiente para as reuniões, para os passes, para o tratamento, e até mesmo para o nosso estudo do Evangelho dentro de casa. Está tendo uma festa na hora do estudo. Tudo bem, vai para o banheiro, bota uma musiquinha e deixa a festa rolar. A tua verdadeira intenção, a tua dedicação em fazer o estudo do Evangelho vai fazer com que a espiritualidade reconheça isso e te auxilie da melhor forma. Mas se o ambiente estiver mais propício, será muito mais fácil, o esforço será
menor para que essas energias sejam trocadas. Assim, a espiritualidade isola, né? Eu lembro, até você fez essa colocação, eu lembro que uma vez, né, em uma reunião, enfim, não importa onde, em uma reunião, havia mais de uma pessoa que não estava preparada para aquela reunião. Mais de uma pessoa. E aí, o dirigente, percebendo, questionou, né? Você está preparado? Não, estou preparado, não sei o que e tal. Falei, não, só uma noite agitada, mas tranquilo. E não estava. Não estava. Ao final do trabalho, que tinha sido o final da reunião, o resultado tinha sido maravilhoso. Maravilhoso. E aí, houve um comentário, tá vendo? Nem precisou, foi tranquilo, e que não sei o que e tal, né? Foi tudo certo, mesmo não estando 100% preparado, eu consegui, isso a pessoa falando, né? Consegui, enfim, fazer tudo que tinha que ser feito, e aí o comentário de um dos médiuns, videntes, foi, não, você não entendeu, a reunião foi maravilhosa, mas não é que você conseguiu fazer tudo que você estava disposto a fazer, é porque você foi isolado de todo esse fluxo, porque senão ia... Perfeito. Uma coisa que eu já vi é que os mentores também, os mentores, eles podem estar isolando o ambiente também, tipo assim, o ambiente sonoro externo tá muito tá barulho, sei lá, barulho de carro, e com isso eles podem trazer uma proteção com que diminua quem está no trabalho mesmo não interfira na atenção das pessoas, né? Sim, mas nesse sentido desencarnados, né? Dos desencarnados. Mas não só desencarnado, tá? Encarnado também isso pode acontecer. Só que eu assim, digo isso porque alguns trabalhos lá no GRESG às vezes toca a campainha, a gente se assusta, mas eles falam, não se preocupe se vocês estiverem falando com os desencarnados, porque eles não escutam. A gente isola realmente o ambiente. Entendi. Existe uma preocupação e é resultado de um trabalho muito sério, e é por isso que volta e meia a gente é chamado a atenção. Porque volta e meia, por causa do carinho que nós temos pelas pessoas que estão ao nosso redor, que é natural, a gente acaba exagerando um pouquinho. Né? Só que a gente precisa... eu lembro que há pouco tempo, num ambiente de estudo mediúnico, eu falava, vamos fazer um exercício, vamos, não sei o que e tal. O pessoal estava agitado, e a pessoa que ia aplicar o exercício falou o seguinte, vamos colocar nessa posição, não sei o que e tal. Gente, vocês estão parecendo crianças em parque de diversão, não sei o que, e o pessoal ria, não sei o que. Vamos fazer um exercício de passe, então? Vamos, beleza. Então, vamos começar agora, vamos. Silêncio. E todo mundo começou a fazer o exercício. Aí, minutos depois, quando terminou, e aí? O que vocês perceberam? Eu percebi isso, aí eu percebi aquilo, aí eu percebi. Aí, no final, como eu estava auxiliando, o dirigente perguntou, e Alexandre, tem alguma observação para fazer? Eu falei assim, tem. Só que eu acho que é uma observação que não vai ser muito bem recebida, não. E eu falo isso porque me chamando a atenção, porque eu já fiz muito isso. E às vezes eu me pego, hoje menos. Que é o quê? É impossível vocês saírem de um estado de agitação, rindo, fofocando, porque quando a gente fala assim, fulano fez isso, fofoca, e começa a falar que isso, aquilo, e brincar, de repente vou começar, vamos. Olha, eu estou sentindo, desculpe, não está. Porque, não, mas eu senti, então sentiu errado. Porque para iniciar um trabalho é preciso um momento de concentração. Mesmo que qualquer um de nós diga assim, eu preciso de 30 segundos para ficar naquele ponto tranquilo, beleza. Mas você precisa de algum tempo.
Então, existe uma preocupação, existe uma recomendação, e essa recomendação tem que ser preocupação de todos nós, a todo momento. Vou fazer algo que é importante, pode ser fora da casa espírita, né? Vou fazer algo que é importante, eu preciso de um momento para respirar, fechar meus olhos e fazer uma simples prece de 10, 15 segundos, só para poder. E aí eu começo. Porque senão a gente não consegue. Quem foi? Quem foi? Fui eu. Ah. Uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, né? A gente teve recentemente, né? Teve um encontro do Jornada pela Vida, né? E na palestra da Serrana, ela comentou que lá durante a palestra, né, estava havendo alguns meio barreira, pode dizer assim, como se fossem umas barreiras entre as pessoas, né? Ela estava vendo, né? Barreiras magnéticas. Barreiras magnéticas. O pensamento de um não influenciar o do outro, algo assim. E tanto também o pensamento das pessoas que estavam na palestra não influenciar os palestrantes também, para que isso não haja um tipo de confusão. Eu achei isso bem interessante também. Pode, agora eu acabei. Não, eu ia fazer um comentário aqui, mas vou deixar. Cristiano. Então, com relação a essa colocação que você fez e a colocação que o Matheus colocou, nós temos duas considerações a fazer. A primeira, no próprio livro dos médiuns, né, é recomendado que o grupo de trabalho seja o mais homogêneo possível, né? E como é que você consegue essa homogeneidade em se tratando de encarnados, né, que estão aqui no seu caminho perturbados por todas as suas experiências na matéria, mas precisando ter lá o seu momento de dedicação? É exatamente aquela questão de observar os pensamentos, o preparo que os trabalhadores precisam fazer de forma antecipada para a participação das reuniões, porque todo mundo está sujeito às intempéries da materialidade. Então, no dia de reunião, então, reunião mediúnica é uma coisa de louco, né, gente? Tudo acontece em dia de reunião mediúnica, para que os médios fiquem desestabilizados, aí acontece problema no trânsito, atrasa o ônibus, fura pneu, tudo parece que é lei, né? Parece que é lei. Ó, no dia vai acontecer. Isso. Eu não participo de reunião mediúnica hoje em dia, mas já participei e sei como é que é. Então, assim, é bastante complicado. A questão que o Matheus colocou das barreiras magnéticas, a gente pode observar, inclusive no estudo que a gente está fazendo de dimensões espirituais no Centro Espírita, nós já temos essa informação lá, se não me engano, já está em 2 capítulos isso, né? O próprio preparo que a espiritualidade faz do ambiente, né? Fazendo a higienização do ambiente, colocando os aparelhos que são necessários para o tipo da reunião que vai acontecer naquele dia, porque cada reunião mediúnica é uma reunião mediúnica específica, né? Não necessariamente serão atendidos os mesmos desencarnados ou os encarnados que virão em desdobramento. Então, tem todo um preparo que é feito no espaço, né? Inclusive porque nem toda casa tem um espaço específico, um espaço exclusivo para que as reuniões mediúnicas aconteçam. Então, é necessário que essa higienização ela se dê de forma específica naquele ambiente que vai atender aquela necessidade, independente do espaço ser específico ou não. Então, as barreiras magnéticas, elas são colocadas sempre, viu, Matheus? Em qualquer reunião, a espiritualidade prepara para que haja, inclusive, a proteção dos encarnados com os encarnados mesmo, e dos encarnados que têm, assim, os seus obsessores, que têm a autorização de participar daquela reunião também. Então, essa separação, se você depois tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá no trabalho, que já está bem explicadinho lá, entendeu? Do Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Está bem explicadinho mesmo. Então, a gente acha de... Assim, inclusive, eu faço uma observação importante, né? Que a sala de reunião pública é a UPA
do centro espírita, que é ali onde todo mundo é atendido, entendeu? É a unidade de pronto atendimento do centro espírita, é a sala de reunião pública, né? E ali, aquele espaço que foi aproveitado para outras atividades, daí tem a sala amarela, a sala vermelha, a sala verde, sala de qualquer cor tem ali, entendeu? Preparado pela espiritualidade para a gente. O trabalho é sensacional. E é claro que depende da equipe encarnada, né? Que acha que não tem importância, mas tem. Sim. Não, por isso que a gente fala. É necessário uma preparação anterior e é necessário que a gente se mantenha calmo, tranquilo após, para que a gente possa reforçar as energias que são trabalhadas ali no ambiente, né? Porque se a gente não faz isso, não é que a espiritualidade não vai conseguir fazer o trabalho dela, vai conseguir. Só que, por exemplo, essas barreiras, você separar aqueles espíritos sofredores que vêm ali, né, dos encarnados, das influências dos encarnados, é uma coisa. Agora, por que ter que deixar já uma equipe de prontidão para proteger, né, os encarnados dos encarnados que não se prepararam e proteger os desencarnados dos encarnados que não se prepararam? Então, a gente precisa ter uma preocupação muito grande em relação a isso. E mais, se alguém faz parte da minha equipe, daquele grupo, e não se preparou, silencie. O que isso quer dizer? Não julgue. Não, sabe, acolha. Ah, fulano não se preparou. Ótimo, ótimo você ter observado isso. Prepare-se para poder ajudar quem não se preparou. Faça o seu trabalho. Porque senão a gente fica naquele jogo. Ih, ali, não se preparou, cara, não acredito. E isso, eu só estou piorando o ambiente. Aí essas barreiras elas terão que ser intensificadas. E isso é um trabalho de desgaste energético muito mais forte, muito mais acentuado. Então a gente precisa. Não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente precisa ter essa noção e ter essa dedicação. E aí tem aqui nesse. Só para a gente poder entrar. Né? André Luiz faz o seguinte observação: dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. E os outros 3, deixando claro que os outros 3, eles iam não ter essa consciência, né, tão nítida, os colocariam numa situação de uma demanda de um esforço maior para ajudá-los. Tá? O que mais? Ah, está aqui. Fazer uma colocação com relação a Cavalcante, que era um desses encarnados, né, com a expressão ingênua de um menino, chamou em particular indagando se estávamos no paraíso. E aqui a gente coloca o seguinte: esses 5 espíritos em desdobramento, eles foram levados para a casa transitória. Tá? E o que acontece? Não é o fato do espírito estar em desdobramento que, de repente, ele desperta. O espírito em desdobramento, ele está liberto da prisão física, mas ele conserva as suas características enquanto encarnado. Então, ele vai entrar em contato com o outro plano e vai interpretar de acordo com o seu esclarecimento. Né? Por isso que esse espírito de nome encarnado de nome Cavalcante, ele vira e fala assim, estamos, não será que o céu, né? Estamos no paraíso? É isso? Chegamos? Porque aquele ambiente, com certeza, ele sentia leveza, né? Enquanto você é separado, ainda que não totalmente, mas parcialmente, do corpo físico. Então, ele sentia essa leveza e se mostrava encantado, né? Já que ele, enquanto no corpo físico, ele estava doente, ele estava passando por uma situação desagradável. Né? Mais à frente, cada um por suas obras. Está aqui.
Mais à frente, André faz uma colocação que é assim, ele comenta que foi dito o seguinte: como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas, é justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica. Então, ele diz o seguinte, não é a sua colocação frente à sociedade, a sua colocação frente ao grupo espiritualista que você participa, não é a sua colocação, não importa, mas é o seu esforço. É o seu esforço que faz a diferença. Né? Lembrando aqui, é justamente a sementeira do esforço próprio, quer dizer, aquilo que, independentemente de tudo que você passa, seja de dificuldade ou seja de facilidade, você emprega na sua vontade de fazer o bem pelo próximo. Conhecido, desconhecido, trabalho, família, não importa. Né? E aí continua, a cada um, pelas suas obras, todo lugar no universo, portanto, pode ser convertido eterna, desde que a execução dos dias seja a alegria da própria vontade. É o exercício do livre-arbítrio, é o exercício da vontade, é o exercício de você querer fazer valer aquilo que você está aprendendo. Né? Então, se a gente fala, eu sou cristão, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu aceito a mensagem de Jesus. E o que a mensagem de Jesus fala? Amor ao próximo e mão na massa. Não é simplesmente dizer, eu amo. Beleza, exercite o seu amor. Né? E a doutrina espírita vai um pouquinho mais além, que toca direto na ferida, dizendo o seguinte, olha, você acredita em Deus? Você ama o próximo? Beleza, então faz por onde? Porque o seu débito é grande, né? Onde vem nos apresentar causa e efeito. Então, a gente precisa fazer as colocações, a gente precisa, executar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas vontades, através de ações que realmente sejam de amor ao próximo, de demonstração mais eficaz de amor ao próximo. Basicamente é isso. Aí tem algumas coisinhas aqui que eu quero ler para comentar nesses minutos finais. Nossa. Eu acho que eu vou precisar de mais uns 50 anos para aprender a falar menos, e mais rápido. Nossa, Mas eu estou me esforçando, Vou pegar a próxima. No capítulo 13, né, esse capítulo ele merece ser praticamente todo lido. Mas a gente não vai conseguir ler todo e refletir, falta pouco tempo. Mas diz o seguinte, logo no início. Depois de vários preparativos, esse capítulo tem o título de Companheiro Libertado, né? Porque pega um dos 5 e trata melhor a condição desse espírito. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que pioraram após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo e libertar-se dos lados físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, foi subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Isso é que é interessantíssimo. Olha só. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. A gente fala sempre sobre não haver determinismo. A gente fala sempre sobre planejamento reencarnatório. E sempre busca, né, pelo menos é assim que a gente entende do ensinamento dos bons espíritos, que o planejamento reencarnatório ele é
assim, é como se fosse uma descrição, alguns pontos pelos quais seria ideal a gente passar, a gente experimentar, a gente exercitar. Mas não necessariamente isso quer dizer que precisa ser colocado na prática exatamente o que está no planejamento. Então, ali tem uns tópicos. Né? Dentro desse tópico, a maneira como a gente pode trabalhar pode ser das mais diversas. Né? Então, quando ele bota aqui que eles estão trabalhando para desencarnação, para acompanhar a desencarnação de Dimas, e coloca não for a determinado dia exato, atingir-se o tempo próprio. O que ele quer dizer? Que, de acordo com o seu trabalho, com a sua dedicação, de acordo com a maneira como você se porta, como você abraça a mensagem de nosso mestre e exercita, tá? Você pode estender o seu tempo, você pode reduzir o seu tempo, pode ser, o seu desencarne pode ser mais suave, pode ser mais pesado, pode ser, enfim, isso pode variar, e muito. Então, mas existe, sim, um desgaste do corpo físico e existe um consumo, vamos dizer assim, né, dos fluidos, e vai chegar a um ponto em que o corpo físico ele finaliza, né, o seu uso. E aí existe o desprendimento por completo, ou pelo menos inicia-se o desprendimento por completo, né, o desencarne. Mas o interessante aqui é que fala o seguinte, não tem, bateu a hora, desliga aí, tum. Não é assim. Né? Existe todo um processo. Vamos adiante só para a gente. Recordando, contudo, meu caso particular, aí André fala sobre o caso dele. Né? Ele relembra a situação como que antecedeu o desencarne. E aí, recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador. Prezado assistente, releve-me o desejo de saber particularidade do serviço. Poderá, todavia, informar-se se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu toda a cota de tempo suscetível a ser aproveitada por seu espírito na crosta da Terra? Completou a relação de serviço? Enfim, o que ele queria saber? Se apesar, né, já que Dimas se colocava como um espírito que, na sua encarnação, era respeitado, era admirado e tudo mais, ele queria saber, mas olha só, ele aproveitou tudo, está de boa, conseguiu cumprir o seu planejamento, né? Ele fala assim, não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. E ele terá sido, como fui, suicida inconsciente, né? E aí ele coloca mais adiante, não, André, nosso amigo não é suicida, de forma alguma. Né? Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo. Qual era a preocupação dele? Ele queria entender melhor o seguinte, mas espera aí, se ele não aproveitou todo o tempo, né, ele desperdiçou. Se ele desperdiçou o presente de nosso Pai, que é a vida, né, se ele desperdiçou, não terá sido ele também um suicida indireto? E ele fala que não. Esclarece. Não conheço, isso aqui é maravilhoso, não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância
a luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes, desfavorecido de qualquer vantagem material, conheceu várias ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude no verdor da mocidade, constituiu família, passou a vida em submissão de regulamento. Eu vou resumir aqui, né, um pouquinho. O que nosso irmão está contando ali, está esclarecendo para André Luiz, é que esse irmãozinho, ele fez de tudo para cumprir aquilo que ele considerava ser correto. E, ao fazer isso, ele exigiu além do que o seu próprio corpo poderia suportar. Então, tanto que ele coloca aqui, perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo do homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório acelerado por causa do sofrimento humano. Olha só que interessante. Mas existia ele queria... como é que é? Ele estava ali, tinha um planejamento, ele buscou ajudar o próximo, ele abriu mão de uma série de coisas e ainda assim ele não cumpriu, né, tudo aquilo que ele poderia cumprir. Então, quando isso é esclarecido e a gente lendo com calma, a gente começa a perceber o seguinte, a gente começa a perceber que muitas vezes, né, nós temos uma grande intenção, nós temos das melhores intenções, muitas vezes nós buscamos, nós objetivamos grandes conquistas, isso e aquilo, a gente quer fazer o melhor, a gente interpreta da melhor forma, a gente quer praticar da melhor forma, só que às vezes a gente abre mão de algo que a gente tem precioso. Aqui, quando ele coloca, prejudicou as células físicas, por exemplo, onde no texto tem essa parte, né, ele descreve que, ao agir em função de sua crença, ao agir pelo bem do próximo, ao praticar as suas boas intenções, ele se prejudicou. Mas ele fez isso, né, em nome do bem do próximo. Só que não é porque ele fez em nome do bem do próximo que ele não vai ter consequências no seu corpo físico. Vai ter. Eu tenho 24 horas no dia, só vou dormir 4 horas e vou ficar 20 horas trabalhando para poder, dividindo o tempo entre trabalho e auxílio ao próximo. Se você ficar dormindo 4 horas todo dia, se uma hora que teu corpo fala, chega, não aguento. Então, isso, se você faz exatamente a mesma coisa e diz, eu vou dormir só 4 horas, porque eu vou acumular riquezas, porque eu vou conquistar isso, porque de uma forma egoísta, aí isso passa a ser, vou arriscar dizer, isso passa a ser um suicídio indireto. Por quê? Porque você está abrindo mão, você está sacrificando aquilo que você ganhou de presente de Deus por egoísmo, por orgulho. Mas no momento em que você fez isso pelo bem do próximo, com certeza não é suicídio, como o André questiona e nosso irmão responde. Sim, Carla. Pode falar. Então, uma pergunta. Tanto no Evangelho também tem uma parte que fala isso, mas eu não lembro exatamente qual. Eu queria perguntar o seguinte: toda vez que a gente atenta contra o nosso corpo físico, seja em prol do próximo, como você está colocando aí, ou não, tá? Não seria uma forma de suicídio indireto?
como com o André Luiz, como aconteceu com o André Luiz? Pois é, foi Porque justamente... o Evangelho mesmo, ele fala que a gente não pode sacrificar o corpo físico, a gente tem que tratar bem desse corpo físico para a gente poder dar continuidade ao nosso aprendizado aqui na Terra. Sim. Aí, a minha pergunta é essa, assim, se a gente, mesmo assim, em prol do próximo, se a gente está sacrificando o corpo físico, acho que caracterizaria um suicídio indireto, não? Pois é, tem uma questão, se eu não me engano, se alguém lembrar, por favor, me ajude, tem uma questão que, se eu não me engano, está no Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno também fala sobre isso, mas onde a questão é colocada assim, é lícito, né? Você sacrificar a vida, acho que é isso, em benefício do próximo, isso, aquilo. E, inclusive, tem uma outra questão que fala em benefício de um malfeitor, né? Então, essa mesma questão é colocada de duas formas. Em benefício do próximo, e aí de uma forma geral, e depois, numa outra parte, em benefício de um malfeitor. Veja, você tá sacrificando, está se colocando em perigo. Vou dar um passo atrás. Eu vou escalar uma montanha. Eu particularmente, eu gosto, tá, de esporte radical. Mas abrir mão de algumas coisas, a gente vai ganhando idade, vai abrindo mão de algumas coisas. Bom, eu sou assim. Mas eu gosto de esporte, já fiz escalada, mas sempre amarrado. Tem gente que fala assim, não, o negócio é adrenalina. E aí ele vai para uma parte escarpada de uma montanha, né, a pedra toda quebrada, vai lá porque ele se considera o cara, ou ela, enfim, e vai fazer sem segurança. Bom, no momento em que você faz isso, no momento que o indivíduo faz isso, ele sabe do risco. Ele assume o risco. Logo, essa é uma atitude de suicídio. Tá? Não quer dizer que ele vai se atirar, mas ele está se colocando, esse indivíduo está se colocando em risco. Ele está arriscando a vida. Para quê? Para ter um pouco de emoção. Agora, vamos dizer que tem uma pessoa, eu não vou subir. Não. Sem proteção, de jeito nenhum. Aí, de repente, tem uma pessoa que escorregou no meio da subida, bateu a cabeça e ficou pendurado. Não tem ninguém, não tem nenhuma outra corda, não tem... Mas você, naquele momento, fala o seguinte, cara, se eu não for lá, aquela pessoa vai sangrar e vai morrer. Aí você sobe. Quando você sobe, você não está colocando sua vida em risco? Tá. Mas no momento em que você coloca a sua vida em risco para salvar outra pessoa, isso não é um suicídio. Então, assim, é óbvio que nós temos que cuidar da melhor forma do nosso corpo. É um presente do nosso Pai e é a ferramenta pela qual nós utilizamos para melhorar, fazer a nossa evolução moral. Mas, se eu olho, fulano está em risco, poxa, mas se eu for lá, cara, eu vou morrer. E aí eu estou me suicidando. Então, eu deixo de estender a mão ao próximo, quando eu poderia salvar a vida daquela pessoa. Então, percebe? Nessa situação, Cristina, você achou a pergunta? Foi isso? Foi. Então, nessa situação, existe uma diferença. Essa? Acho que não é o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Exatamente. Exatamente. 951. E a resposta é? Vamos lá. Isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Tem um comentário de Allan Kardec também. Vamos lá. Perfeito. Eu vou te interromper, porque... Não, então fala. Não, só por causa
só por causa do horário. Mas percebe, Carla? Assim, a questão é o porquê. É por isso que os espíritos respondem a Kardec. Para Deus a intenção é tudo. Então, o que tem por trás daquela sua ação? Né? O que te leva àquilo? Você sacrifica a sua vida, você sabe que está correndo um risco de morte, você sabe que está correndo um risco de um acidente, de alguma coisa, mas você sabe que se não fizer algo, aquela outra pessoa ela vai chegar vai ter o seu desencarne, ou vai ter uma situação extremamente grave. Então, quando você se coloca em risco, mas é para o bem do próximo, como a resposta que a Cristina leu, isso não é encarado como um suicídio. Então, há situações e situações. Ok? Sim, é que, assim, eu entendi isso. A questão será que isso não vai ter alguma pequena consequência? Mesmo assim, eu fico pensando aqui, entende? Por pequena que seja, vai ser um atenuante? Sim. Não vai ser um agravante, vai usar a teoria do risco, tá? Mas será que não vai ter, assim, uma pequena consequência? Isso que eu fico sempre pensando. Sim, sim. Consequência, com certeza. Consequência sempre tem. A questão é que tipo de consequência, né? Porque, veja, vamos supor que alguém sofreu um acidente e eu vou lá, tá? Eu vou lá para ajudar. E aí, nesse processo de ajudar, tirar a pessoa que está no acidente lá no meio das ferragens, não sei o que e tal, quando eu estou tirando, uma parte tem uma explosão, não sei, e aí eu perco o braço. Por exemplo, isso vai afetar o meu perispírito. Então, tem consequência. Numa próxima encarnação, há a possibilidade, estou refletindo aqui em cima do exemplo, tá? Existe a possibilidade da gente sentir, enquanto eu, o espírito encarnado, num próximo corpo, sentir dores, ter algum problema no braço, ter isso aqui, que são consequências daquela atitude. Isso pode acontecer, tá? Mas, como você mesmo falou, qual é o atenuante? Eu sofri aquela situação para ajudar o próximo. Logo, como aqui no livro está descrito, né? André Luiz pergunta, mas olha só, todo mundo que vai desencarnar tem toda essa atenção, e eles dizem, todos que desencarnam têm atenção. No entanto, de acordo com, e aí a gente resume até esse capítulo, tá? De acordo com a sua intenção, de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação, de acordo com tudo aquilo que você faz, existe um merecimento maior. Não é porque você é melhor do que o outro, é porque, ao fazer isso, você acaba angariando uma atenção, um tratamento mais... me fugiu a palavra, mas não é um tratamento melhor, não é isso. Mas você passa a ter um merecimento um tratamento diferenciado? Mas é porque tratamento diferenciado, assim, eu quero... É porque agora, se eu for procurar aqui, mas tem uma frase que eles usam aqui, numa parte do texto, que fala isso. Então, no momento em que aquele espírito, né, ele se coloca de forma abnegada, ele se coloca buscando o melhor do próximo, automaticamente ele vai atraindo para ele, enquanto encarnado, né, um serviço, um esforço da espiritualidade que vai além do que é normalmente feito. Não porque ele é melhor do que os outros, mas porque ele se destacou em função dele mesmo. Então, eu me destaco em função do que eu sou, se eu evoluo mais do que normalmente era esperado evoluir, eu acabo, volto a dizer, não é o espírita, pode ser o materialista, pode ser seja lá o que for, não importa. Mas se o meu trabalho é em função do próximo, em acordo com as leis de Deus, mesmo que eu não acredite nelas,
Esse meu esforço ele tem um impacto muito maior, positivamente, em relação às leis de Deus, então, automaticamente, essa ajuda espiritual no meu desencarne será maior, porque eu acabei, é como se eu fizesse um depósito maior na conta da evolução moral. E aí eu acabo, nesse momento, resgatando um ganho maior. Não sei se ficou claro, mas assim, o que nossos irmãos colocam aqui com relação a Dimas é justamente essa situação, né? Ele faz todo um esforço, então ele acaba, não só o Dimas, mas os outros, acabam angariando uma ajuda, uma dedicação da espiritualidade maior, né? Então, quando você faz isso, você tem um. Porque eu não gosto muito das palavras benefício, sabe? Porque parece que é melhor do que. Mas, assim, na prática, você atrai para perto de vocês, né, aquele espírito, ele atrai para perto dele, né, outros espíritos mais dedicados, tá? Porque ele atraiu. Não é porque Deus diz assim, ó, aquele ali tem merecimento maior do que o dos outros, vai lá e ajuda. Não. É o próprio espírito encarnado que, através do seu esforço, atrai esse trabalho da espiritualidade. Diga, Cristina, caramba, Simone, nossa, olha a hora. Rápido, só para esclarecer a Carla. A questão do André Luiz, Carla, você acha, tanto no estudo do Nosso Lar, tá, que deixa Verdade. muito clara a situação do André Luiz, por que o André Luiz é considerado suicida, e depois as questões que se relacionam ao resgate do André Luiz lá no umbral. E nesse mesmo capítulo aqui que a gente está estudando agora, depois que André Luiz é esclarecido com relação à situação de Dimas, ele mesmo faz uma reclamação, uma reflexão em relação a si mesmo. Então, logo em seguida, você vai ter o esclarecimento com relação à questão da situação do André Luiz. Então, você acha isso lá no Nosso Lar, tá? E você acha isso aqui também. Obrigado, Cristina. Tem mais? Bela. Oi, gente. Na verdade, eu vou esperar para ver se mais alguém tem algum comentário antes de chamar o Rô. Vocês querem finalizar? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Alexandre, você quer fechar? Quer fazer mais algum comentário? Sim, só fazer uma colocação. Ao final desse capítulo, em função de todo o trabalho desse espírito que está ali se preparando para desencarnar, ele, ajudado pela espiritualidade, ajudado pelos bons espíritos, ele acaba entrando numa sintonia que ele fica mais tranquilo e começa a fazer uma oração. E essa oração, ela tem uma vibração tão forte, tão forte, tão forte, e aqui eu abro um parênteses, essa vibração forte é em decorrência da vida pretérita, de tudo aquilo que ele vinha fazendo ao longo da vida dele, né? E de tudo aquilo que ele aproveitou, Então, fecha parênteses. Então, essa vibração ela é tão intensa que atrai para perto dele aquele espírito que anteriormente tinha encarnado como a sua mãe. E isso é muito comum de acontecer, desde que não só nós, encarnados, que estamos finalizando a nossa vida, como aqueles espíritos que foram, normalmente espíritos que foram mães anteriormente, né, acabam se colocando numa posição de uma sintonia maior, mais forte, até em função da sua ligação de amor. Então, esse espírito se aproxima e o ajuda nesse processo de desprendimento. E aí, finalizo só dizendo o seguinte, que é uma coisa que eu queria falar, de repente a gente pega isso no início do nosso próximo estudo, só para a gente não se alongar, mas é a questão do desencarne célula a célula, isso é uma coisa que vale a pena a gente fazer uma observação, mas aí depois eu vou me preparar para aproveitar o tempo melhor para a gente.
É isso. Alexandre, é tão maravilhoso quando a gente está junto, assim, todo mundo podendo discutir, podendo falar do livro, que o tempo passa voando. A gente pisca e acabou realmente o tempinho que a gente tem. Mas queria te agradecer muito, assim, realmente eu fui super bem, são reflexões muito valiosas. Obrigada, viu? Você não sabe o quanto esse trabalho está sendo bom e o quanto isso está me ajudando. Então, eu que agradeço a todos vocês. Chamar agora o Rô, então, para fazer a nossa prece final. Por favor. Vamos lá? Então, meus amigos, convido aí a fechar os olhos para a gente se conectar com os nossos mentores. Pedimos aqui, primeiro, gratidão pela presença do Mestre Jesus através dessas palavras. Agradecemos aqui também ao preparo do Alexandre para que a gente possa ter esse debate, esse estudo. Agradecemos a presença de todo mundo, encarnados e desencarnados, para que a gente juntos aqui, mesmo através da internet, mesmo cada um distante geograficamente, mas todo mundo juntos aqui pelo pensamento. Hoje, durante a nossa conversa, a gente mais uma vez percebeu a importância do pensamento, como é que a nossa energia, na hora que a gente está pensando, como é que isso gera impacto diretivo na nossa vida, para que a gente possa levar isso no nosso coração e compartilhar isso, sim, com pessoas ao longo da nossa semana. Que a gente possa ter cada vez mais consciência do quanto que os nossos pensamentos, a qualidade do nosso pensamento, de fato, gera resultado na nossa vida. Que isso não é teoria, isso não é apenas o estudo de um livro, mas isso é pura prática. Isso é modo de vida correto. A gente conseguir ter a atenção plena para que a gente entenda que a qualidade da energia que a gente vibra, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das palavras que a gente escolhe, a maneira que a gente age com o outro, de fato, vai construir o nosso futuro. Então, que a gente leve essa consciência para o nosso dia a dia, que a gente crie oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, que a gente possa fazer uma semana de muita paz e de muito amor para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ron. Alexandre, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos presentes. Beijo. Maravilhoso. Beijo grande. Até mês que vem. Tchau. Beijo.